Meu nome é Tatiane Moraes e eu sofri com notícias falsas referente à Igreja Universal, ao Bispo Macedo, e eu sofri muito com isso. Tudo que eu ouvia, eu não procurava saber se aquilo era verídico, se existia de fato algo verdadeiro naquela notícia, né? Então, a imagem da igreja sempre foi passada como uma igreja que roubava os fiéis, né? Pessoas sofridas, pessoas humildes que eram enganadas pelo Bispo Macedo. E aquilo fez com que eu criasse um ódio muito grande contra o bispo, contra a igreja, a ponto de não querer nunca nem passar na calçada da igreja. Eu sempre escutava que o Bispo Macedo, né, estava ganhando muito dinheiro com a igreja. Ele usava a igreja para arrecadar, né, doações e também tinha as notícias que passavam na televisão na época. E quando eu assistia essas notícias, me dava aquela revolta, aquele ódio, aquela repulsa muito grande contra a igreja e contra o bispo. Notícias como essa fazia com que eu não quisesse nem passar em frente à Igreja Universal, nem colocar os pés na igreja. Quando eu era convidada para ir à Igreja Universal, a minha resposta era sempre a mesma: eu não vou pisar nessa igreja que rouba fiéis e ladrões. Aliás, eu não sei como você consegue ir nessa igreja. É o que eu sempre respondia para as pessoas que me convidavam. Imagens como essa do bispo, quando eu via, eu falava assim: como que eu vou entrar dentro de uma igreja com uma pessoa assim, dessa forma, sendo preso, acusado? Meu sofrimento começou na infância. Não tinha uma referência de família, de pai, de mãe, sempre aquelas brigas, contendas, uma miséria. Eu queria morrer, eu não sabia por que eu estava no mundo, por que eu existia, se era para sofrer tanto. Eu tinha um vazio muito grande dentro do meu peito, onde eu buscava preencher esse vazio. Eu fumava, eu bebia álcool, tinha pequenos relacionamentos, nenhum dava certo, então eu já sofria na vida sentimental já muito jovem. Eu queria resolver esse sofrimento, buscar ajuda, mas eu era orgulhosa. Na Igreja Universal, não, de jeito nenhum. Então, o meu fundo de poço foi a depressão severa que eu cheguei, que eu me trancava no quarto, não queria nem sair do meu quarto, e eu adquiri uma doença. Os médicos não descobriam a causa, eram umas feridas, umas bolhas que estouraram todo o meu corpo, aquilo ficava carne viva e eu não conseguia usar nem roupas. E eu fui em benzedeira, eu fui em todos os lugares que me indicaram, fiz trabalhos, simpatias, nada curou. E uma tia minha fez um convite para mim: Tatiane, vamos à Igreja Universal comigo, tem uma reunião lá especial, que é oração forte, para tirar toda a dor, toda a doença. Eu lembro que eu olhei para ela e falei assim: naquela igreja de ladrão eu não vou. Mas passaram-se alguns dias, eu não aguentando mais aquela dor, aquele sofrimento que eu estava vivendo, eu resolvi aceitar. Eu lembro que eu deixei a carteira e a bolsa em casa, eu já fui com aquele preconceito para a igreja, mas chegando lá, eu senti algo que eu nunca senti em lugar algum. Quando eu recebi a unção e a oração, eu senti aquela queimação e eu saí da igreja leve, feliz, em paz, coisa que eu não sentia no mundo, na minha convivência assim, diária, eu não tinha essa paz. Quando eu cheguei em casa, eu senti vontade de voltar à igreja. E dentro de uma semana, todas aquelas feridas elas se secaram. E eu estava buscando essa cura há mais ou menos uns 3 anos. Falei: eu quero conhecer esse Deus, é esse Senhor que eu quero. E aí aquilo entrou dentro de mim e em uma semana eu estava curada e liberta da depressão, de todo o mal que eu estava, aquele sofrimento imenso que eu estava vivendo, acabou em uma semana, foi embora. Após esse acontecimento todo extraordinário, que para mim foi maravilhoso, só quem é doente, sofre com dor, sabe o quanto é importante receber a cura. Então, quando eu recebi tudo essa graça do Senhor Jesus, eu vi que eu estava sendo enganada pelas notícias falsas,
Eu falei, não, não é nada daquilo que eu ouvi, que eu vivi lá fora. Realmente, neste lugar tem poder, tem Deus, e Ele operou na minha vida. Na Universal, resolveu todos os meus problemas, principalmente aqueles da alma, que é a depressão, que a gente busca e não encontra. Depois a cura, a libertação dos vícios, o meu casamento. Eu queria tanto ser feliz no amor. Hoje eu tenho um marido que me ama, que me valoriza, que não me despreza, não me trai. É possível ser feliz, sim. Hoje eu tenho essa certeza, porque no passado eu não acreditava em vida feliz, em vida completa, em casamento feliz. Não acreditava. E na Universal eu consegui adquirir todas essas bênçãos com fé no Senhor Jesus. E neste lugar que eu não queria de forma alguma pisar, entrar, eu descobri que a gente poderia ter o Espírito Santo. Assim como na Casa dos Encostos a gente recebia alguns espíritos, eu não imaginava que existia um espírito maior, que é o do Senhor Jesus, o Espírito Santo. E lá eu pude receber o Espírito Santo e ser uma mulher completa, feliz, ter paz interior, realizada em todos os sentidos. Eu reconheço, sim, profundamente que quanto tempo eu perdi no sofrimento, na dor, por causa dessas notícias falsas que me enganaram. Eu perdi muito tempo. Eu poderia ter sido muito feliz, poderia ter mudado muita coisa que deu errado na minha vida, conhecendo a palavra, que a escola da fé, a Igreja Universal para mim é uma escola da fé. Ela nos ensina tudo a respeito de Deus. Tudo que você quiser saber sobre Deus, a Igreja Universal ela ensina e ela te ajuda a se aproximar desse Deus. Então eu perdi muito tempo com as notícias falsas. Qualquer situação que você esteja vivendo, para Deus não é impossível. Ele transforma qualquer situação, desde o pessoal quanto sentimental, familiar. Vem participar que você vai ver que não é o que o mundo, as notícias têm propagado.